direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo João Henrique Rummel. Seja bem-vindo, João. Você que é um especialista no agronegócio brasileiro. Primeiro, obrigado por estar aqui mais uma vez conversando contigo. Você sabe, é uma satisfação muito grande de estar aqui e estar falando com os nossos espectadores. Você é sócio, né, João? Sócio. Então, João, nós começamos um novo ano, né? Vou fazer uma pergunta para você, acho que todo mundo vai... Você deve ter te perguntado, todo mundo deve ter te perguntado isso, porque você é um especialista em Congresso Nacional, especialista na política pública brasileira. O que você achou aí da eleição da Câmara e do Senado? A gente não pode analisar as eleições da Câmara e do Senado só pela eleição. Porque a primeira coisa que a gente pode olhar das eleições, Glauber, é que a gente está mostrando que o Congresso elegeu, não o Executivo elegeu o presidente da Câmara e do Senado. E que os dois vão ter um compromisso com os parlamentares. Eles vão Mas ter antes não era assim? Não, antigamente, tá certo? A última eleição pode ter sido assim. Antigamente tinha uma intervenção do governo, do Estado, do Executivo na presidência das duas casas. E isso era muito complicado, né? E hoje, isso está demonstrando que o Legislativo está ganhando independência. Você acha que os três poderes são mais independentes hoje, João? Olha só, a minha análise, tá certo, é que a gente vive uma idiosincrasia, uma situação que só existe no Brasil. Idiosincrasia. Tem nada a ver com índio isso. Não. É uma coisa que é o seguinte, é uma coisa única, tá certo? Que a gente pode olhar isso. Por que a gente olha isso? Porque é o seguinte, a gente tem um sistema presidencialista que foi decidido num plebiscito e que para mudar isso tem que ter outro plebiscito, tá certo? A gente tem hoje uma Constituição que deu o poder ao Congresso, tá certo? E o Congresso a cada dia faz uso desse poder, tá certo? E a gente tem uma casta de funcionários públicos concursados, tá certo? Que através do ativismo do judiciário vão se empoderando. Então, quer dizer, a gente acaba tendo a monarquia através das castas, a gente tem o presidente através do presidencialismo e a gente tem o parlamentarismo com o fortalecimento do Congresso. Agora, para a gente entender também... Pois é, a gente está numa transição, talvez, ou não? Eu acredito que sim, tá certo? E que uma hora a gente vai ter que tomar uma decisão sobre mudança disso. Até foi apresentada a semana passada uma PEC falando do semipresidencialismo. Certo? Que é uma aproximação do parlamentarismo, porque isso acaba sendo importante, Cláudio, porque é o seguinte, hoje o Congresso está se apoderando do poder, das tomadas de decisões, mas sem muita responsabilidade, joga a responsabilidade para os outros, então cria esse problema que a gente tem. E o poder do Congresso, ele não conseguiu da hora para outra, é uma sequência, é uma lógica. Certo? Então, isso vem desde a época de quando acabou a conta movimento e criou o orçamento dentro do Congresso. O Congresso define qual é o orçamento. Depois vem a retirada de pauta. A pauta era só medida provisória. Hoje, medida provisória não é nem votada. No ano passado foram votadas 4 medidas provisórias. Então, a pauta hoje passa a ser do Congresso. E aquela pressão que tinha sobre os recursos, sobre as emendas, hoje as emendas já estão na mão do parlamentar. Então é o seguinte, qual vai ser o conceito hoje e que essa nova presidência ela passa a ser importante, Glauber? Porque é o seguinte, hoje o presidente da República, seja ele qual for, vai ter que sentar com a base e negociar temas. Não tem mais aquela, vou colocar, vou aprovar. Vai ter que negociar, vai ter que demonstrar a importância, vai ter que demonstrar o impacto, a sociedade organizada vai ter que ir para dentro do Congresso, impor e discutir, claro, o impacto regulatório que vai ter dentro desse processo. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, a eleição do presidente das duas casas hoje veio para fortalecer isso. Então, você vê que eles vão... E o perfil, João? Agora, considerando o perfil desses,
eleitos. Vou pegar do Pacheco, por exemplo, o Senado, a gente sempre estava reclamando do Senado, que as pautas não andavam, enfim. Né? E no caso do Lira, até andavam, aquela coisa, mas tem diferença entre o Hugo agora, o Lira, tem diferença... O que eu acredito, tá certo, é que hoje as casas, para se fortalecer, vai ter que voltar ao que era o passado. Certo? Fortalecimento das comissões, mais tramitação das comissões, menos pedido de urgência, tá certo? Então, eu acho que isso vai ser uma coisa mais... Por quê? Isso mais uma vez... É interessante que você está falando, que antigamente, eu lembro na época que a gente trabalhava muito junto, na verdade, eu lembro que a gente, o nosso serviço era ficar o dia inteiro naquelas comissões lá, o dia inteiro. E depois, ultimamente, nem vai mais, parece que nem tem mais. Da pandemia para cá, teve uma relativização desse processo. Então, eu acho que agora vai ter um fortalecimento disto e eu acho que os dois presidentes vão ter uma obrigação com os seus eleitores, que são os parlamentares, de fortalecer as emendas e as pautas, de ter um maior debate, de ter uma maior gerência nisso, que isso dificulta muito para o executivo. João, outra pergunta. Como é que você está vendo aí, por exemplo, no caso do governo, né, em si? Você acha que, todo mundo fala que o governo começou outro dia a botar defeito nos alimentos, inflação, parece que a coisa está bem tumultuada em tudo. Como é que a avaliação que você faz? O governo está um pouco perdido? O que está acontecendo? Olha só, o governo, eu acho que ele chegou à conclusão de que ele não tem maioria no Congresso. Se ele não tem maioria e ele não tem as emendas para pressionar e dar o agrado para fazer a sua pauta, então ele fica numa situação bastante fragilizada nesse processo e não consegue fazer nada. Então é o seguinte, o governo hoje está tentando buscar uma forma de uma solução para eles. Tá certo? A solução é uma eleição onde ele possa aumentar a sua bancada, tá certo? Para poder ter uma maioria e poder discutir uma pauta sua. Ou ele vai ter que se render à pauta da maioria do Congresso. Agora o governo que está fraco, como é que vai fazer uma bancada forte? Então, esse é o problema. Eu acho que eu acredito, e eu acho que o Lula já deu esse recado, na reunião ministerial do dia 20 de janeiro, ele falou que tem que terminar o que começou, não pode propor nada de novo. Isso quer dizer que, assim, tudo que tiver aqui para o Congresso, nós vamos ter dificuldade de fazer. E com isso ele já está lançando uma campanha para 2026, tá certo? Que é a solução da vida dele, da esquerda, do partido, de se reinventar e tentar buscar maiores apoios para isso. Agora, por outro lado, da direita, a esquerda está nessa coisa, pelo lado da direita, está surgindo nomes aí, tem algum fortalecimento? Porque querendo ou não, parece que é muito longe de 2026, mas está aí, né? A gente tem um ano para ter ou é o Bolsonaro, ou é uma nova liderança, Bolsonaro não pode, quem é que vem? Porque antigamente a gente tinha, por exemplo, no próprio Congresso, surgiu um nome assim, né? Ó, eu antes de falar em nome, tá certo? Eu acho que a gente tem que entender o recado que a sociedade está dando, tá certo? Se você olhar o resultado das eleições municipais, não vou olhar prefeito, não, tá? Eu vou olhar voto para vereador, nas proporcionais, Certo. tá certo? Que aí identifica qual é o partido. Para você ter uma ideia, o PT ficou em 7º lugar em número de votos para vereador. O PL ficou em 5º lugar. Isso é um recado. Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro já não têm aquela força que se tinha para se falar, esse é um puxador de voto, este é uma pessoa de relevância. Eu acho que esta briga, tá certo, entre os dois é muito mais uma criação deles mesmos para poder ficar na mídia e ganhar importância. Mas eu acho que em termos de voto vão ter problemas na frente. Quando você olha isso, então, a maior parte dos votos, olhando, são partidos de centro e centro-direita. Então, se você olhar aí, quais são os partidos que mais tiveram votos para vereador? MDB, PP, PSD e União. Tá certo? Então, se esses partidos hoje, depois entre os dois o republicano. Então é o seguinte, se você olhar, esses partidos estão começando a olhar que eles têm força. E outra coisa, com essa quantidade de partido, tá certo? Qualquer presidente que ganhar as eleições de 26
vai ter que fazer acordo com 5 ou 6 partidos para criar uma maioria. Então vai ter que ser alguém que tenha esta capacidade, senão vai ficar tão fraco quanto o Lula está e quanto o Bolsonaro era. Tá? Então, o que acontece com isso é que com isso já está aparecendo os candidatos de centro que estão querendo se desligar do Lula e do Bolsonaro. Vamos dar o exemplo do Caiado. O Caiado já está falando mal do Lula e já está buscando distância do Bolsonaro. O Ratinho, o PSD, outro dia o Kassab já deu recado, falando que o Lula não vence, que precisa melhorar, que precisa... Quer dizer, ele já está olhando que o Ratinho é do PSD. João, vou pedir para você só um momentinho. Nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre política. Esse papo é bem interessante. De volta direto ao ponto, conversando com o João Henrique, que é um especialista aqui na política brasileira, no Congresso Nacional, quer dizer, João, você estava falando que a questão tanto a direita quanto a esquerda, parece que a sociedade brasileira experimentou, mas deu recado agora com a eleição de vereadores que não é bem assim, né? Então você estava comentando que começam a surgir nomes. Então o que eu falo é o seguinte, mostrou que tem um espaço vazio e de pessoas que... Eu costumo usar uma frase que eu falo o seguinte, ó, se a gente pegar as eleições de 2018, foi uma rejeição ao PT. Se eu pegar as eleições de 2022, foi uma rejeição ao Bolsonaro. Que não foi o PT que ganhou as eleições, foi uma rejeição ao Bolsonaro que acabou ganhando. Agora, eu acredito que se tiver um candidato que seja a rejeição do Bolsonaro e do Lula, pode vir até a maioria e pode ganhar as eleições. Quem são esses candidatos? Como a gente já falou aqui, o Caiado já lançou a sua candidatura, estão falando na candidatura do Ratinho, tá? Estão aí também especulando na candidatura do Tarcísio, e todos eles vão ter que achar o seu espaço e o seu discurso. Agora, o candidato do Centro-Oeste, João, assim, com tão pouco voto, né? Você acha que é possível emplacar? Olha só, eu acho que a questão da região pode até ser importante, mas eu acho que o mais importante vai ser que as pessoas vão ter que acreditar no discurso que ele vai ter na solução dos principais problemas que o Brasil tem. Hoje, tá certo? Além do problema econômico, eu acho que o brasileiro está, em todas as pesquisas que vem colocando, ele está muito preocupado com a segurança. Tá certo? Então é o seguinte... Qual é a pauta do Caiado? Segurança. Se você fizer uma pesquisa hoje dentro do estado de Goiás, a segurança melhorou bastante, tá certo? Hoje as pessoas têm facilidade de andar na rua por uma postura do governador. Então, eu acho que esse é um bom discurso. Se vai pegar ou não, vai depender de como que ele vai apresentar e como é que a sociedade vai receber essa mensagem. E Minas e São Paulo, como é que você vê? Olha só, eu acho que o Zema, pelo que eu tenho visto, já entregou a intenção de ser um candidato. Ele já vem falando em vice, em coligações. Que não é ruim também, né? Que não é ruim. Você pega o Ratinho com o Zema. Né? O Tarcísio, eu acho que é a oportunidade dele. Então, se ele tem intenção de ser presidente da República, na minha opinião, está na hora dele lançar a candidatura dele. O Tarcísio, ele não é tão colado no Bolsonaro assim, então, né? Ele parece que é um cara estava junto com o Bolsonaro, mas ele parece que as pessoas conseguem identificar ele com uma identidade própria, né? Agora, ele vai ter que fechar um acordo com o Bolsonaro para lançar a candidatura dele. E o que eu acredito é que se demorar muito para lançar a candidatura, o time vai embora. E aí, se já tiver candidatos correndo, fazendo campanha, debatendo com a sociedade... Mas não seria melhor ele se reeleger por São Paulo para depois... Porque no caso, será que ele está com essa bola toda em São Paulo? Né? Olha só, aí vai depender do projeto de vida dele. Eu acredito que se existe a possibilidade do Lula não ganhar as eleições, se tiver um candidato que ganhe, quando ele for disputar as eleições daqui 4 anos, na próxima eleição, ele vai poder disputar as eleições com um candidato que vai para a reeleição. Será que não? E aí vai ser muito mais difícil do que agora. João, vamos agora para o Congresso. Então agora, o que você está vendo esse ano aí com relação às pautas do Congresso? O que você acha que tem de importante? A gente tem aí essa questão, essa polêmica toda da inflação, o pessoal falando de
de abrir a importação de alimentos, e a questão de agora o Trump lá nos Estados Unidos, querendo colocar taxação ao produto brasileiro, e o Congresso Nacional aí, toda hora surgem coisas que estão querendo pegar no agro, a questão da reforma tributária. Eu queria que você desse uma comentada sobre a importância do Congresso para esse programa tem a ver para o produtor, né, para a agricultura brasileira. Olha só, a primeira coisa que eu acho, quando a gente olha para o Congresso, tá certo? A gente ainda não sabe qual vai ser a pauta que vai ser discutida. Tá certo? Então, se você olhar qual é a pauta, a reforma sobre renda, será que vai ter consenso nisso? Aonde que... Tirando isso, qual é a pauta do governo? Não tem. Não tem nada. Vamos colocar todas as medidas aí que eles apresentaram, aí as 25 são coisas pequenas, nada grande, tá certo? E que a maior parte dela com grande dificuldade de passar, de fazer um debate com a sociedade e a sociedade entender que isso é vantajoso para a sociedade como um todo. Então é o seguinte, e a oposição tem pauta? Você sabe qual é a pauta da oposição? Qual é a proposta, qual é o projeto de lei que eles vão tocar? Agora nós temos um, que é a PEC do semipresidencialismo. Será que essa não vai ser a discussão? Hoje a questão das emendas tem provocado muito baixo clero em relação ao judiciário. Será que o judiciário não vai ser a pauta? Agora, ninguém sabe qual vai ser a pauta, tá certo, de discussão. Ela vai ser pontual? Ela vai ser qual dentro desse processo? Então é o seguinte, a gente tem uma dificuldade de entender e de visualizar como que vai funcionar o Congresso nesses próximos 2 anos. Agora, por exemplo, vou pegar um exemplo. Você que foi um defensor dos fundos, né, um apaixonado pelos fundos lá do agronegócio, né? E agora com esse decreto aí, como é que você vê? Esse decreto vai ser derrubado? O decreto não, o veto. O veto. Eu acho que vai ser derrubado. Não tem lógica não ser derrubado, entendeu? Eu acho que o discurso do governo é muito difícil de segurar. Então, eu acho que vai ser derrubado. E só para você analisar é o seguinte, o governo está numa situação extremamente delicada para esse primeiro semestre, porque no final do ano, o Congresso deixou uma porção de casca de banana para eles. Ele não caiu ainda ou já caiu? Olha só, a casca de banana é o seguinte, olha só. Primeiro que eles votaram a LDO e na LDO eles colocaram a metodologia como vai ser gasta as emendas. E o governo vetou. Então tem que votar isso para votar a LOA, que não foi votada. Tá? Então o governo vai ter que negociar isso. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Tá certo? Tem um prazo, senão ocorre shutdown, não paga nada. E o governo vai ter que negociar isso com o governo. Ele vai ter que negociar os vetos da LDO. Tá certo? O que o governo tem para dar para o Congresso, tá certo? Para falar que isso é ruim? E ele falar que isso é importante, ou as pessoas ainda estão bravas com ele porque ele prometeu coisas no final do ano, não cumpriu, está mexendo nas emendas, o que ele vai fazer para isso? Tá certo? Então, isso são negociações que precisam ser feitas e que o Congresso está deixando, que na última hora ele vai ter que entregar alguma coisa. Senão, não votar ou derrubar os vetos, ou a LOA mexer na LOA, tirar dinheiro daqui, botar para as emendas, tirar daqui, botar no que é interesse do Congresso. O Executivo não tem o que fazer. Agora, você acha que, por exemplo, por um lado, você tem um Congresso tem um governo que está precisando de grana para tampar o buraco, que está gastando demais e não tem de onde tirar. Aí, por outro, se ele quiser taxar muitas coisas, inventar muita moda, o Congresso não vai deixar, né? Porque o Congresso, nesse ponto, ele está bem alinhado, não está, João? Principalmente com relação ao agro, as coisas importantes. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai ter dificuldade de criar qualquer nova taxa, novo... Que é o seguinte, nós já estamos chegando no limite da famosa curva de Laffer, né? Que chega uma hora que compensa mais sonegar do que pagar. Tá certo? Então, tem uma diminuição de atividade, inviabiliza as atividades econômicas. Então, eu acho que qualquer nova cobrança de imposto, eficiência, isso aí vai ser difícil e o governo vai ter que tratar. Agora, a gente está olhando só pelo lado do governo, né? Aí é o seguinte, eu vou te fazer uma provocação. Qual é a pauta da oposição? Só criticar o governo? Qual é a política pública que a oposição está colocando para que a gente possa confiar nela e que ela vai querer aprovar no seu governo? Ela já propôs?
que era uma pauta importante para poder, inclusive, até alavancar para 2026. Claro, né? então é o seguinte, se ela tem uma pauta, qual é essa pauta? Ela também não está mostrando essa pauta. É uma oportunidade? É. O Congresso não está forte? O debate não é mais no Executivo, é no Legislativo? Cadê a pauta da oposição? A oposição está só apagando fogo, pelo que está aparecendo. Só está sabendo criticar. Agora, o que ela é propositiva? Ela tem que mostrar a capacidade de proposição e o que ela quer. A sociedade hoje já demonstrou que tem ansiedade para isso. Uma reforma administrativa, tá certo? Uma redução dos custos do Estado, tá certo? Uma segurança maior. Cadê a pauta para propor que isso aconteça? Verdade, João. João, felizmente nosso tempo acabou. É sempre um prazer, uma delícia conversar com você. Obrigado aí. Opa, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, a gente poder fazer esse debate e fazer grandes perguntas, até mesmo para a sociedade prestar um pouco mais de atenção, os nossos espectadores prestarem um pouco mais de atenção e que envolver eles nessa participação e na cobrança. Tá certo. Tá aí. Mais uma entrevista especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.